pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero apresentar para vocês esse vídeo um pouquinho diferente, que vai ser com a Júlia Verotti. Ela é uma amiga muito especial, muito maravilhosa, e ela vai fazer um vídeo super bacana com conteúdo de terror e horror para vocês, esse especial maravilhoso que eu tô fazendo com muito amor, muito carinho. Espero que vocês gostem do vídeo dela, das coisas que ela vai falar, e é isso. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal da Gi. Hoje a Gi ela me convidou para falar um pouquinho sobre a temática de terror. Bom, antes de qualquer coisa eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos. Atualmente eu estou fazendo medicina, mas eu sempre tive um contato muito forte com a arte, com essa parte de cinema e de outras vertentes da arte. Bom, eu vou falar um pouquinho de alguns filmes que eu curto, algumas séries, dar algumas indicações para vocês. Tem uma série que é a minha favorita desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu me fascino pelo universo, que é a série do Hannibal. Tanto a série TV quanto a série de livros, porque eu não sei se todos vocês sabem, os filmes do Hannibal, eles foram inspirados em livros do Thomas Harris, que é um autor que tem uma escrita incrível, uma escrita assim que cativa e te deixa com cada vez mais vontade de ler. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a série em específico, porque os filmes eles já são bastante antigos e eu acredito que todo mundo, se não todo mundo, já assistiu. Mas eu acho assim, se você não assistiu, você deveria assistir, porque é uma temática de terror denso, de psicológico denso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a série, que é uma obra que me fascinou pra caramba, e que desde que eu assisti eu me tornei ainda mais apaixonada pelo universo do Hannibal. Há aqueles que não curtam a série por conta do ator que faz o Hannibal, porque o Anthony Hopkins ele se consagrou como ator, né, no papel de Hannibal. Então, muitas pessoas criticaram a série por conta desse ator em específico, mas depois que você assiste um pouco, você percebe que o cara é show e ele faz um trabalho incrível. Eu mesma, quando comecei a assistir a série, eu fiquei com receio, porque eu achava que eu não ia me acostumar, eu não ia conseguir olhar pro Hannibal sem ser o Anthony Hopkins, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o contexto e sobre a história. A série ela se passa no contexto do Dragão Vermelho. Eu não sei quantos vocês já assistiram, mas se não assistiu, por favor assista, porque para quem curte um terror psicológico é meio que obrigatório. Ela se passa no contexto do Dragão Vermelho, onde tem um psiquiatra, o Will, e ele está investigando, ele é detetive forense, ele investiga mentes criminosas, ele é incrível no que ele faz, é um dos melhores do lugar onde ele trabalha. E ele está atrás de alguns assassinatos que têm acontecido. Durante o percurso da série, ele vai se tornando cada vez mais próximo do Hannibal, que o seduz de várias formas e dizem que até rola um tipo de romance entre eles dois, mas basicamente o Will ele tem um transtorno que faz ele dissociar, um transtorno assim que faz ele ver a cena do crime como se ela estivesse acontecendo na frente dos olhos dele. Isso é incrível. Eles retratam isso de uma forma espetacular na série. Então, toda essa trama, ela vai se desenvolvendo entre a relação do Will e do Hannibal. E com o passar do tempo, vai acontecendo algumas coisas, o Will ele vai começando a sacar alguns lances, alguns comportamentos do Hannibal, mas a princípio o Hannibal ele é um personagem muito sedutor, ele é um personagem que tem uma desenvoltura, uma inteligência, ele é refinado. Então, é um clima que te convida a se apaixonar pelo Hannibal. E como todo serial killer, né, uma pessoa com uma mente doentia, ele tem esse poder de sedução. Então, assim, essa é uma das séries que eu mais gosto. Ela ficou entre o meu top 3 de séries que eu já assisti. Ela é muito artística, o clima é muito denso, é um clima que te convida a pensar, é um clima de tensão psicológica, não é uma série óbvia, porque todo o contexto, toda a atmosfera que eles criam é uma atmosfera que te deixa tenso, que te deixa querendo saber o que vai acontecer, te deixa muito nessa pegada.
Então eu convido vocês a assistirem e depois vocês me falem o que vocês acharam, tá? Porque eu preciso de alguém pra discutir essa série comigo, porque eu não encontro, gente. Ninguém assiste Hannibal, eu fico chocada. Prosseguindo a minha lista de filmes e séries que eu tenho gostado. Uma série que é de um terror psicológico, não é terror de susto, gente. É a série O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale. Gente, olha, quem não tem estômago pra isso, não assista. Porque é uma série assim que mexe, velho. Mexe demais. Porque ela retrata questões muito delicadas. A questão da mulher, da objetificação da mulher. A questão do fanatismo religioso. Então é uma série muito densa. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre ela. A série ela se passa num contexto utópico, né? Um contexto pós-apocalíptico, uma coisa bem assim, diferente da realidade que a gente está vivendo. O que eu vou falar agora não vai ser spoiler, porque já é falado nos primeiros capítulos da primeira temporada. Ela se passa nesse ambiente em que as pessoas não conseguem mais ter filhos. Elas simplesmente não conseguem mais ter filhos. Então, começa toda uma trama, uma preocupação e uma certa doença mesmo em cima da questão de ter filhos, de precisar ter filhos de qualquer forma. E as pessoas elas acabam até cometendo delitos, crimes mesmo, em busca de ter um filho. É uma coisa absurda. Daí, nesse contexto, é criada uma sociedade teocrática, totalmente teocrática, onde as mulheres elas são raptadas, mulheres assim que já foram comprovadas que são férteis e que elas conseguem ter filhos, elas são raptadas, simplesmente raptadas da onde elas estavam e elas são mandadas para esse lugar que se chama Gilead, não sei exatamente como pronuncia. E lá, essas mulheres elas se tornam um ventre ambulante. Só isso, elas só servem para gerar o filho daquelas pessoas que vivem naquela cidade, que são pessoas importantes para aquela composição social daquele ambiente teocrático. É uma coisa assim absurda, porque todos aqueles receios que a gente tem como sendo mulheres, né? A questão do corpo objetificado, a questão do estupro, a questão da violência psicológica também, tudo isso é retratado nessa série e de uma forma exímia, com a atuação perfeita, uma atuação assim de tirar o fôlego. Então, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. É uma série que gera muito mal-estar, então se vocês são sensíveis com relação a esses conteúdos, eu não indico. Mas é uma trama muito boa, com contexto, com uma história muito bem organizada e muito bem escrita, né? Porque ela é baseada num livro também. Eu não poderia deixar de falar, de mencionar um dos filmes que foi o precursor da questão do cinema de terror e da temática terror. Não é um terror de susto, é um terror mais psicológico, mas é incrível, é um filme muito bem escrito, é um clássico, é incrível. Né? É de um diretor que eu amo, que é o Alfred Hitchcock, que é o filme Psicose. Esse filme ele é bem legal porque ele é a base de tudo praticamente, né? Ele é um filme antigo e ele fala da questão do serial killer, né? E como ele se disfarça e como ele consegue ser sedutor e consegue manipular situações. Eu não vou falar muito mais, porque eu acho que vocês devem assistir, porque é um filme incrível, é um filme clássico e não dá para falar que não assistiu. Eu acho isso inaceitável. Então, é um filme que fala da questão do serial killer e do jogo psicológico que ele faz. Um filme que eu amo também é o filme Amigo Oculto. Amigo Oculto é um terror psicológico também, né? Gente, desculpa, mas terror óbvio. Ó, é difícil me cativar. Não é que eu não gosto de levar susto. Eu amo levar susto. Eu sou apaixonada por ficar com medo, né? Tanto que eu fico assistindo podcast de terror a noite inteira pra dormir. Pois é, eu durmo assistindo essas coisas, mas o Amigo Oculto, né, falando do Amigo Oculto, mudando um pouco de assunto, ele é um terror que mexe com a tua cabeça. Eu conto a história de uma garotinha e do pai dela, que eles moram sozinhos, porque a mãe, ela faleceu, e nessa ela começa a ter um amigo imaginário,
coisas estranhas começam a acontecer envolvendo esse amigo imaginário e o pai dela não consegue entender, as pessoas em volta não conseguem entender. Todo mundo pensa que é por conta do trauma de ter perdido a mãe que ela começa a ter esse contato com esse tal amigo imaginário. Daí ela vai criando esses contatos e as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas, envolvendo até assassinato, e ninguém sabe o que está acontecendo, porque só mora ela lá, e o pai dela fica sem saber o que está acontecendo. Muita coisa vai se desenrolando nessa trama toda, e aqui eu paro a minha contação de história, porque senão eu vou estragar o filme. Mas é um filme incrível, que mexe muito com essa parte meio paranormal, essa parte psicológica, de amigo imaginário, que eu sei que muitas pessoas acham uma temática bem diferente, uma temática assim que mexe com a nossa cabeça mesmo, né, gente? Quem nunca teve um amigo imaginário ou soube de alguém que tinha um amigo imaginário e depois parou pra pensar que era uma coisa meio estranha, meio paranormal, né? Enfim, assistam. Agora, falando de clássico, classicão mesmo do terror, O Exorcista, com certeza é um dos filmes mais clássicos e bem construídos que eu já assisti. Apesar dele puxar para essa temática de terror, de susto, né, de medo mesmo, assim, ele é muito bem construído. O diretor ele fez com grande maestria essa filmagem e ele pegou uma questão muito delicada, né, por se tratar de uma menina, uma criança que é possuída, então é um filme assim que mexe bastante com o nosso coração. Ele é bem gráfico, né? Tem imagens fortíssimas, mas isso não atrapalha a construção do terror, né? Porque a gente sabe que muitos dos terrores eles acabam se perdendo um pouco na questão gráfica, com aquele monte de coisa, aquele monte de sangue, e acaba virando uma coisa meio besta, uma coisa meio xoxa. Esse filme não é, apesar dele ter toda essa questão gráfica, ele é incrível, muito bem construído e trata de uma questão muito polêmica, que é a possessão infantil, né? E ele é baseado num caso verídico e tem toda uma trama por detrás desse filme, de coisas ruins que aconteceram com as pessoas envolvidas, com a direção e com a filmagem do filme, né? Tipo, todas as pessoas envolvidas ali parece que aconteceram coisas ruins com elas, sabe? É bizarrão. Outro filme também que é muito bom é A Profecia. A Profecia, ela é um filme antigo, né? E depois ele foi feito um remake. Mas o filme antigo, apesar de ser meio tosquinho em alguns efeitos, né? Porque, gente, é filme antigo. Não dá pra exigir muito de um filme antigo em questão de efeitos. Mas ele conta a história de um garoto que dizem que ele é o anticristo. Resumindo, ele é, o pessoal acha que ele é o anticristo, daí fica naquela trama toda, será que ele é o anticristo, será que não é? Mas daí começam a acontecer coisas esquisitas, coisas que ninguém consegue explicar, enfim. E nesse filme, galera, eu acho que não é todo mundo que sabe, esse filme aconteceram inúmeros eventos paranormais depois que ele foi lançado, não só com pessoas envolvidas com o filme diretamente, né, atores, diretores, etc., mas como com pessoas que assistiram o filme, gente. É bizarro. Procurem essas histórias. É de assustar. Falando de exorcismo, eu vou falar mais por cima agora, algumas indicações que eu tenho. O Exorcismo de Emily Rose, gente. Vocês que são apaixonados por exorcismo, tá aí, tira e queda. Outro filme, gente, que é muito bom é Hereditário. Gente, Hereditário nossa, eu não tenho nem o que falar. Porque também conta essa história de possessão, mas a trama dele é uma trama um pouco diferente. Porque envolve toda a questão familiar. E com o tempo você vai descobrindo que cada um daquela família está envolvido na trama maior. Eu não sei se eu deveria ter falado isso, mas assistam, gente. É toda uma trama que tá todo mundo meio que ligado ali. É uma questão de terror de possessão, de demonologia, enfim. É muito bom esse filme. E eu acho que ele não é tão manjado quanto os outros que eu falei. Outro filme mais recente que eu gostei muito de ter assistido é Um Lugar Silencioso. É um filme, assim, incrível que dá muita tensão, sabe? Não é um filme de susto, mas é um filme que te deixa tenso do início ao fim. Vale muito a pena vocês assistirem. Os Invocações do Mal, de praxe, né? Outro filme incrível também, que agora eu lembrei, é A Chave Mestra. A Chave Mestra, gente, assim, eu não vou falar muito
do enredo do filme. Vou falar mais sobre a história que meio que baseou, né, esse enredo, que é a história do voodoo. Não, do voodoo mesmo, gente, do voodoo, que é uma religião, né? É um culto, uma religião que veio da África e que tem uma questão muito peculiar que envolve esse culto, que é a questão da troca de corpo, né? Onde uma pessoa que ela é praticante, ela faz um ritual para que a alma dela fique eterna e ela consiga continuar vivendo, só que com corpos diferentes, né? Já que o corpo se deteriora e envelhece, a pessoa, ela meio que faz um ritual e ela assume a personalidade, não, ela assume o corpo de outra pessoa, né? Com a alma dela. É uma questão muito interessante porque ele aborda a questão de uma religião que realmente existe e que tem todas essas peculiaridades e questões que a gente às vezes não compreende, né? Principalmente o povo ocidental, o pessoal não consegue compreender, o pessoal ocidental que eu digo branco, né? As pessoas brancas, elas têm muito preconceito com relação a essas religiões e é tudo abordado ali de uma forma bem pesada, assim, mas eu acho que vale muito a pena a gente tentar entender melhor esse contexto e assistir o filme também, que é incrível, viu? Falando disso, eu não poderia deixar de falar de uma série. Eu sei que tá meio desconexo, gente, mas é que eu vou lembrando e daí eu vou falando pra vocês. Uma série que, meu, é o suprassumo do terror e é muito bem construída. Cada temporada é uma história diferente. São várias histórias incríveis. A série que eu tava falando é American Horror Story. Alguns personagens que são retratados ali, eles realmente existiram, né? Se você for pesquisar na história, eles realmente existiram. Isso, gente, eu achei incrível, que eu não sabia disso. Eu não sabia, nem passava pela minha cabeça que, tipo, alguns personagens ali existiram. E é uma série... O que eu gosto nela é que cada temporada conta uma história. Então não se torna uma série maçante, cansativa, porque cada temporada é uma história diferente. Então você pode assistir fora de ordem também. E é uma série assim, para quem gosta de terror, ó, vale a pena. São histórias muito bem construídas e com atuações, gente, Jessica Lange, rainha, o resto nadinha e outras atrizes e atores incríveis também que fazem parte do elenco dessa série. E eu tenho uma paixãozinha, gente, por essa série, tá no meu coração. E as temporadas assim que eu mais gostei foi a do Sanatório, a das bruxas, porque eu sou um pouco bruxa no fundo, eu gosto dessa questão. Uma outra que é como se fosse um seriado de TV, eu acho que é a sexta ou eu acho que é a sexta temporada, não lembro. E a do culto. Olha, essa do culto foi de errar as batidas do coração. Porque fala. Gente, foi na época das eleições do Trump que ela foi lançada. E fala toda dessa questão ideológica do. Daquela figura que lidera uma multidão de pessoas e que meio que é uma lavagem cerebral, que as pessoas elas ficam cegas por aquilo, como se fosse uma coisa meio religiosa, uma coisa, não sei, a pessoa ela se torna um deus, é um tipo de culto mesmo, né, gente? Como o que aconteceu em Jonestown e em outros locais que a gente tem conhecimento desse tipo de culto, né? Tanto que esses cultos eles são abordados durante essa temporada, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da figura de uma pessoa só como sendo a grande salvadora, como sendo a líder suprema, enfim. E isso na época me abalou pra caramba, porque a gente estava passando pela questão das eleições do Trump e mais futuramente desse outro, né, que está na nossa política. Então foi uma coisa assim que me abalou pra caramba, né? Ver como as pessoas, como uma pessoa pode exercer tanto poder em cima da mente de outras que estão mais fragilizadas, né? Eles pegam justamente no ponto fraco daquela pessoa e exploram ele ao máximo para que ela fique cegamente obediente e siga de uma forma até doentia a figura, né, desse líder. E isso é loucura, gente, acontece muito e a gente não tem muito conhecimento
dessas questões, mas existem muitos cultos assim, e eles são assustadores, porque, gente, é uma pessoa que ela é endeusada e ela tem extrema influência no pensamento e nas ações das outras, tanto para o bem quanto para o mal. É uma coisa assim bem complicada e que eu acho que merece até um estudo, né, por parte da gente que for assistir e for acompanhar, porque é uma coisa muito intrigante, né? Uma coisa assim que eu acho que até a própria psiquiatria não consegue entender muito bem isso, porque, gente, é surreal, surreal. Bom, gente, eu já falei demais. Daqui a pouco vocês não vão aguentar mais me ouvir. Bom, essa é minha listinha de alguns filmes e séries que eu gosto muito. É claro que tem outros muito legais. Depois eu vou passar pra Gi, pra ela deixar na descrição, não sei. Alguns filmes que eu curto pra caramba, alguns mais antigos, alguns mais novos, pra vocês assistirem e ficarem com medo, porque é gostoso. Essa sensação de friozinho na barriga, né, que dá o terror. E é isso, galera. Acompanhe o canal da Gi, se inscrevam no canal dela, que ela tá fazendo conteúdos incríveis e muito ricos. E é isso, gente. Não deixem de curtir o vídeo e de apoiar o trabalho dela, que ela é uma pessoa maravilhosa. Beijão.